E fala pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui quem fala é o Everton do canal PCzão e vim trazer aqui para vocês mais um comparativo de processadores X99. Dessa vez eu vou testar aqui para vocês um dos melhores Xeons V3, que vai ser o Xeon E526 MMV3 versus o Xeon E526 67V4, que é um dos melhores processadores aí dessa plataforma, que te possibilita você utilizar em placas mães simples como a RS9, QD4, Kizer D4, K9, 8MF, etc. E esse comparativo, pessoal, a gente vai testar aqui para vocês entre 10 a 12 jogos. Vai ser jogos aí competitivos, jogos modo história. A gente vai testar esses jogos no baixo com uma RTX 3070, porque o motivo aqui desse vídeo é fazer um comparativo de processador. Por isso a gente coloca uma placa de vídeo forte para poder gerar gargalo no processador e a gente vai ver o desempenho e a diferença entre os dois aí em relação a games. O 26 MMV3 ele tem 10 núcleos, 20 threads, tá? Ele tem um TDP de 135 watts. 2667V4 tem 8 núcleos, 16 threads, também tem um TDP de 135 watts. Só que a diferença aqui é que esse aqui, o 26 MMV3 com lock, ele vai consumir bem mais do que o 2667V4. Por isso que existe a vantagem de você poder utilizar em placas-mães mais simples. E se você quiser ver um comparativo aqui completo de 7 processadorzinhos dessa plataforma X99, a gente tem um vídeo aqui bem completinho para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada, vou deixar para vocês o link aí desse vídeo na descrição. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você quiser participar do grupo de promoção no Telegram, vai ser o primeiro link da descrição. Também quero avisar aqui para vocês que esses testes aqui vão ser feitos em Quad Channel, tá pessoal? Vou utilizar aqui 4 pentes de 8 GB, totalizando 32 GB aí em Quad Channel DDR4. Eu gosto de explicar aqui para vocês porque é capaz que você vai testar aí e o seu vai estar com um desempenho um pouquinho inferior, porque provavelmente o meu está em Quad Channel e o seu vai estar em Dual Channel. Beleza? Então vamos parar de enrolação e vamos começar agora aqui com os comparativos entre os dois processadores. Então vamos começar agora aqui com os comparativos em jogos. O primeiro jogo que eu vou testar para vocês vai ser o COD Warzone 2.0 em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo com o campo de visão aqui em 120. Em relação aqui ao resultado, pessoal, é o seguinte: o Xeon E52667V4 ele fez uma média de 115 FPS, já o 2666V3 fez uma média de 111 FPS. Diferença entre os dois aí foi de 4 FPS. Lembrando que o 2666V3 está com o Lock Turbo Boost. Uma vantagem aqui muito grande do 2667V4 é que você pode utilizar em placa-mãe mais simples e ele estava consumindo ali 20 watts a menos do que o 2666V3. Essa é uma boa vantagem para esse processador. E o próximo jogo desse comparativo vai ser o CSGO, vamos testar em Full HD, qualidade gráfica no baixo. E o resultado aqui, pessoal, foi o seguinte: o Xeon E52667V4 fez uma média de 406 FPS, já o Xeon E52666V3 fez uma média de 365 FPS. Diferença aqui de 40 FPS para o 2667V4. E novamente eu ressalto aqui para vocês, o 2667V4 consome ali entre 15 a 20 watts a menos do que o 2666V3. Por isso que dá para você utilizar o 2667V4 em placas mães como a RS9, QD4, K9, placas mães simples aí vai dar para você utilizar com tranquilidade. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês nesse comparativo vai ser o Game Rainbow Six Siege. Vamos testar em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo. Esse jogo aqui, pessoal, ele é interessante que em processadores aqui que tem uma quantidade de núcleos maior, ele consegue extrair um desempenho muito bom, tá? O 2667V4 ele fez uma média aqui de 341 FPS, agora por incrível que pareça, o 2666V3 conseguiu entregar um pouco a mais, ele fez 346 FPS, diferença aí de 5 FPS para o 2666V3. Eu não sei porquê, mas deve ser por conta do 2666V3 ter uma quantidade de núcleos ali, 2 núcleos a mais, né, do que o 2667V4. Mas as médias ali ficaram bem próximas. Novamente eu ressalto aqui para vocês que o 2666V3 ele consome ali 20 watts a mais do que o 2667V4. E o próximo jogo aqui do comparativo que eu vou testar para vocês do 2667V4 versus o 2666V3 vai ser o jogo The Division 2. Vamos testar ele em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo. E é o seguinte, pessoal, o Xeon E52667V4 ele fez aqui uma média de 170 FPS, ele está consumindo aqui entre 50 a 55 watts, já o Xeon E52666V3 fez aqui uma média de 166 FPS, ele está consumindo aqui na casa dos 70 a 75 watts. Ou seja, o 2667V4 ganhou
ali em questão de desempenho, por pouco, 4 FPS para ele, a mais do que o 2666 V3, e ele também acabou ganhando no consumo novamente, tá? Ele ficou ali entre 20 watts de consumo a menos do que o 2666 V3. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês no comparativo vai ser o game o Assassin's Creed Valhalla. Vamos testar ele em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo. E o resultado aqui, pessoal, foi bacana entre os dois processadores. O Zen E5 2667V4 fez uma média aqui de 139 FPS. Ele está consumindo aqui novamente a casa dos 50, 55 watts. Já o 2666V3 fez uma média aqui de 141 FPS, consumindo ali entre 75, em alguns momentos ele vai até para 80 watts de consumo, tá? Ele acabou ganhando aqui em desempenho, só que em eficiência, infelizmente, ele consome um pouco mais, porque ele está com o Lock Turbo Boost, tá, pessoal? Por isso que os V3 acaba consumindo mais do que o 2667V4. E o próximo jogo aqui desse comparativo que eu vou testar para vocês vai ser o Cyberpunk 2077 em Full HD, qualidade gráfica no baixo. Agora aqui, pessoal, nesse jogo aqui teve um empate técnico entre os dois processadores, tá? O Zen E5 2667V4 fez 125 FPS e o Zen E5 2666V3 fez a mesma coisa, 125 FPS aqui na média. Então os dois processadores ficaram bem empatados aqui nesse jogo. Só que novamente eu ressalto para vocês em relação ao consumo. O 2666V3 consome mais do que o 2667V4, geralmente ali 20 watts a mais, tá? Então em questão de eficiência aqui, o 2667V4 acabou ganhando do 2666V3. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês nesse comparativo dos dois processadores vai ser o game Forza Horizon 5. Esse aqui a gente vai testar para vocês em Full HD, qualidade gráfica no baixo e médio. E aqui novamente o 2667V4 acabou ganhando por pouco aqui do 2666V3. O 2667V4 fez uma média aqui de 124 FPS. Nesse jogo aqui ele ficou consumindo um pouco menos, ele ficou ali entre 40 e 45 watts. Já o 2666V3 fez 119 FPS, ficou consumindo aqui na casa dos 63, 67 watts, tá? No Forza Horizon 5. A diferença aqui foi de 5 FPS aí para o 2667V4, ele acabou ganhando aqui nesse teste. E o próximo jogo aqui do comparativo vai ser o game God of War. Vamos testar em Full HD, qualidade gráfica no baixo, com o DLSS em desempenho. E esse jogo aqui, pessoal, aconteceu a mesma coisa com o Cyberpunk 2077. Os dois processadores ficaram aqui com empate técnico em relação a desempenho. O 2667V4 fez 131 FPS, consumindo aqui na casa dos 50, 55 watts. Já o 2666V3 fez aqui também 131 FPS, ou seja, empate técnico em desempenho. Já o consumo dele ficou ali na casa dos 80, 85 watts, tá? Então, o 2667V4 acabou empatando com ele, mas acabou ganhando em questão de eficiência. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês no comparativo vai ser o game Red Dead Redemption 2. Vamos testar ele em Full HD, qualidade gráfica no baixo. E aqui, pessoal, o resultado aqui também a gente pode considerar como um empate técnico, porque a diferença dos dois processadores foi bem pouca, tá? O Zen E5 2667V4 fez 139 FPS, já o Zen E5 2666V3 fez uma média aqui de 137 FPS. A diferença aqui foi de 2 FPS, né? O 2667V4 acabou ganhando aqui do 2666V3, por pouca coisa, a gente vai considerar como empate técnico, mas em relação ao consumo, realmente o 2667V4 é bem melhor do que o 2666V3. E o próximo game aqui do comparativo vai ser o jogo Shadow of the Tomb Raider. Vamos testar ele em Full HD, qualidade gráfica no baixo. E nesse jogo aqui, pessoal, eu vou considerar também um empate técnico, que aconteceu com God of War, com Cyberpunk 2077, porque a diferença aqui foi de apenas 1 FPS, tá? O 2667V4 acabou ganhando com essa diferença de 1 FPS, ele fez aqui 139 FPS na média, já o 2666V3 fez 138 FPS na média. Já em consumo, eu não tenho muito o que falar aqui, né, porque eu já expliquei para vocês aí várias vezes nesse vídeo, o 2666V3 consome ali 20 watts a mais do que o 2667V4. E o próximo game aqui desse comparativo que eu vou testar para vocês vai ser o jogo Far Cry 6. Esse aqui a gente vai testar em Full HD, qualidade gráfica no baixo. E vamos lá, pessoal, esse aqui também a diferença foi bem pouca, tá? Teve uma diferença aqui de 3 FPS para o 2667V4, que acabou ganhando aqui no teste, mas a gente também pode considerar ali como quase um empate técnico. O 2667V4 fez 85 FPS, já o 2666V3 fez aqui uma média de 82 FPS. Vocês já perceberam aí, pessoal, que eles são basicamente quase parecidos, tá? O 2667V4 acaba ganhando por pouco aí, e também acaba ganhando em consumo, mas eles são basicamente parecidos em relação a games. E o próximo jogo aqui desse comparativo que eu vou testar para vocês vai ser o jogo Horizon Zero Dawn. Vamos testar ele em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo. Agora nesse jogo aqui também aconteceu a mesma coisa dos outros jogos, teve aqui basicamente um empate técnico, a diferença aqui de 1 FPS, o 2666V3 acabou fazendo esse 1 FPS a mais, tá?
2667V4 fez 152 FPS, já o 2666V3 fez aqui uma média de 153 FPS. Nesse jogo aqui, o 2667V4 está consumindo 60 watts, já o 2666V3 está consumindo aqui 90 watts. A diferença aqui de consumo ficou na casa dos 30 watts, tá? Então realmente o 2666V3 consome bem mais do que o 2667V4. E para a gente finalizar aqui esses comparativos, o último jogo que a gente testou aqui foi o Watch Dogs Legion em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo. E nesse jogo aqui, pessoal, a gente pode ver aí também que o 2666V3 acabou ganhando por pouco do 2667V4, mas a gente vai considerar aqui também como empate técnico entre os dois processadores. 2667V4 fez uma média aqui de 102 FPS, já o 2666V3 fez uma média aqui de 104 FPS. Em relação ao consumo, 2667V4 ficou ali na casa dos 55 watts, já o 2666V3 ficou ali na casa dos 80 watts de consumo. Então eu nem preciso mais falar para vocês aqui, né, que o 2667V4 em relação à eficiência, ele é bem melhor do que o 2666V3. E esse aí foram os comparativos entre o 2666V3 versus o 2667V4. Agora eu vou passar aqui para vocês a minha conclusão, se vale a pena fazer o upgrade. E na minha opinião, pessoal, não vale a pena você sair do 2666V3 para o 2667V4, não tem nem cabimento você fazer isso, até porque você já está com um processador muito bom, ele já é excelente esse processador aqui, obviamente que ele tem as suas desvantagens, tá? Ele consome ali 20, 30 watts a mais do que o 2667V4, se você utilizar em estoque ele vai consumir um pouco menos, só que ele também vai entregar menos desempenho, por isso que a gente recomenda vocês fazerem um lock nos V3 para poder ganhar o melhor desempenho possível nesses processadores. Agora se você tem o 2620V3, 2640V3, 2630V3, aí sim compensa você migrar para o 2667V4, até porque você pode utilizar naquelas placas-mães bem básicas, tá? Tipo a Kiesler D4, K9, RS9, 8MF, QD4, você pode utilizar nessas placas-mães simples que não vai ter problema para jogos. Agora o 2666V3 a gente não recomenda muito, porque ele consome bastante. Teve jogo aí que ele consumiu 90 watts, então imagina, a pessoa que tem uma placa-mãe muito simples, utiliza num gabinete que não é tão ventilado assim, é perigoso degradar, né, a parte do VRM da placa-mãe com o tempo, porque esse CPU aqui vai puxar bastante do VRM. Agora o 2667V4 com certeza ele dá um show em questão de eficiência, ele fica ali na casa dos 40, 50 watts, consome bem pouco e entrega basicamente o desempenho do 2666V3, em alguns casos ele acaba ganhando até do 2666V3. Então esses aí foram os comparativos e também a minha conclusão, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Qualquer dúvida comente nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível, e se você quiser comprar algum desses processadores eu vou deixar para vocês os links na descrição, junto com placa-mãe e também memória para vocês poderem montar um kit peça por peça do AliExpress. Então é basicamente isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, falou, fui e até a próxima, pessoal!